Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui hoje iniciando uma nova era bíblica, né? A era da monarquia unida. Então, é com muita alegria, muita satisfação, né? Eu glorifico o nome do Senhor por ter nos sustentado nesses 75 dias de Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E sempre, quando é o início de uma nova era, a gente procura, da mesma forma, quando nós terminamos, nós buscamos ali eh, apresentar para você, né, um breve resumo daquilo que nós temos estudado em ordem cronológica, né? Estudado na forma de dizer, porque nós estamos apenas lendo, né? Às vezes nós tecemos alguns comentários aqui, mas o intuito não é estudarmos, o intuito é nós lermos. E na medida que couber ali algum comentário, sempre vamos, a gente sempre vai deixar ali a nossa contribuição. Tá bom? Então, nós estamos estudando, lendo a Bíblia, melhor dizendo, lendo a Bíblia, como uma grande linha do tempo, né? E nós estamos usando por referência, tá? Essa divisão, eu não tirei da minha cabeça, né? Nós buscamos ali um material de qualidade, um material eficiente, um material que fosse dar subsídios fundamentados para que a gente pudesse ter um amparo, né? E o fundamento e o amparo que eu encontrei foi essa Bíblia aqui. É a Bíblia de estudo cronológica, tá vendo? De aplicação pessoal, tá? Da Sociedade Bíblica do Brasil, ou melhor, da CPAD, tá aqui, ó, CPAD. Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá certo? Então essa Bíblia aqui é uma joia, né? Nos ajuda muito a ter essa visão panorâmica, né? Como uma linha do tempo de toda a história da redenção. Então nós estamos usando ela por base. E ela mesma faz essa divisão da história, né, da história bíblica, em 10 eras, 10 grandes eras bíblicas. E nós já estudamos, né, 4 delas, já lemos 4 delas. A era começos, né? A era a família escolhida, tá certo? O nascimento de Israel foi a terceira era. E nós terminamos na nossa última leitura, ainda um pouquinho da de hoje, mas oficialmente no vídeo anterior, nós terminamos ali a posse da terra, a era bíblica sobre a posse da terra, quando o povo de Israel ali entra na terra prometida, tá bom? E hoje nós vamos iniciar essa nova era. A princípio, né, oficialmente, ela começa no capítulo 8, tá bom? Essa nova era, a monarquia unida, ela começa no capítulo 8, quando o povo de Israel pede um rei, né? Mas, como nós temos ali esses capítulos 5, 6 e 7, que está vinculado ainda à era antiga, né? Mas de qualquer jeito, hoje, nessa leitura, no 75º dia, nós vamos estar entrando na era da monarquia unida, e você é muito bem-vindo aqui a este canal, e eu te peço que você desde já se inscreva e ative as notificações ali clicando no sininho para que você não perca nenhuma novidade do Plaboc. E também compartilha com todo mundo, porque olha, tem sido maravilhoso nós lermos a palavra juntos, nós aprendermos uns com os outros, tem sido maravilhoso. Eu também deixo aqui na descrição do vídeo o link para o nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E você é muito bem-vindo também lá no grupo exclusivo do WhatsApp, onde você também vai receber um plano de leitura anual. Então lá nós colocamos todas as datas do ano, todos os dias, meses do ano e todas as passagens lidas em cada dia. Assim você consegue acompanhar direitinho ali o que está sendo feito aqui. Tá bom? Então, vamos agora orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura da palavra de hoje e para que ele nos abençoe também toda a leitura desta era bíblica, né, que é uma era muito conhecida, muito famosa, né? Quando nós faremos ali, estaremos vendo o desenrolar da linha do tempo ali, eh eh quando os israelitas pedem um rei, e aí o povo escolhe Saul, depois vem Davi, depois vem Salomão, enfim, toda essa parte em que a monarquia ela está unida. Israel é um reino só. Tá bom? Então, continua conosco, compartilha com todo mundo, com seus familiares, seus amigos, os irmãos da sua congregação, para que juntos a gente possa disseminar aí a palavra de Deus nas redes sociais, tá bom? Então vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude e abra para nós e descortine os mistérios da tua eternidade. Pedimos que o sangue de Jesus atue na nossa vida, que o Senhor nos perdoe, nos liberte
e renove nossas mentes, nossos corações. Retira os impedimentos, Senhor, as barreiras, e que o nosso coração seja solícito a aprender um pouco mais na leitura da tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para o capítulo 5 do primeiro livro de Samuel. Oficialmente ainda estamos na era antiga, tá bom? Na era de posse da terra. A partir do capítulo 8, nós vamos iniciar oficialmente a era da monarquia unida. Mas vamos seguir com a leitura. 1 Samuel, capítulo 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, de novo, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas. E Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Desculpa aqui, mas eu tenho que ler, tem que rir, quem foi engraçado. Então, enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, e a nós e a nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. Então, queridos, o comentário inicial aqui a respeito disso é o seguinte: Deus, ele não precisa de ninguém para lutar as suas lutas. Ninguém. Ninguém. Então, quem é que tinha ali? Que exército que tinha ali? Que homem poderoso que tinha ali? Que guerreiro que tinha ali? Que homem valente que tinha ali? Ninguém. Então, Deus tratou dos seus próprios negócios, e ele trata. E muitas das vezes nós, né, nós humanos, a gente acha que é alguma coisa. Nós achamos que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa, que precisamos mostrar para alguém alguma coisa. Irmãos, Deus não precisa de nós. Nunca precisou. Né? Tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus fez com o ser humano, fruto do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Então, isso é mais uma lição que nós precisamos tirar da humildade que precisamos ter. Humildade, que não somos nada. Deus não precisa de mim, de você, de nenhum de nós para nada. Mas mesmo assim, ele olhou para nós com o seu olhar de misericórdia. E ele quer nos usar, ele quer que nós sejamos úteis na sua obra. Mas nós não podemos deixar que isso suba a nossa cabeça. Que a minha pregação é sensacional, que o meu tocar é sensacional, que quando eu prego, que quando eu canto, que quando eu louvo, que quando eu evangelizo, que quando eu dou aula, que quando eu faço isso, que quando eu faço aquilo, que sem mim Deus nada poderá fazer. Ó, como Deus precisa da minha pessoa. Né? Então isso é muito importante. Deus não precisou de nada. Olha o que ele fez com a estátua, né, de Dagon. Precisou de alguém? Não precisou, irmãos. Não precisou. Então nós precisamos entender isso.
Nós precisamos a cada dia buscar sermos mais humildes. Fomos chamados para ser servos, tá? Fomos chamados para ser servos. 1 Samuel capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta lhes enviareis uma oferta para expiação da culpa, então sereis curados. E se vos fará saber por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhe haveremos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Irmãos, uma hemorroida de ouro. Olha só o que Deus faz com o povo filisteu. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e de cima da vossa terra. Olha só. E Deus precisou de alguém para fazer isso? Não. Deus não precisou de ninguém para fazer isso. Porque, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então, tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então, as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Ou seja, o que isso estava querendo dizer? Que se as vacas fossem por aquele caminho de Bet-Semes, era porque a mão de Deus, a mão do Deus de Israel, fizera tudo aquilo ali com os filisteus. Então elas foram, viu a expressão? Elas foram diretamente para lá. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Então é Deus confirmando. Olha só, fui eu quem fiz. Eu não preciso daquele povo lá. Eu não preciso deles para lutarem a minha causa, para guerrearem as minhas guerras. Eu não preciso deles. Versículo 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto dela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra e por Ecrom outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes desde as cidades fortes
até as aldeias e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, os mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Louvado seja Deus. Então, olha só o que Deus vai fazendo. Deus vai fazendo, meu irmão. Deus vai fazendo. Tá? Sem depender de ninguém. Sem depender de ninguém. Primeiro, sabe, deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu beber uma água. Primeiro Samuel, capítulo de número 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram-a à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Olha só, 20 anos. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará. Perdão. E vos livrará da mão dos filisteus. Então, olha só. Primeiro, se converter. Ou seja, isso é interior. Primeiro, a gente tem que se converter por dentro. O meu coração, ele precisa primeiro se converter. Ele tem que estar convertido. O meu coração, ele vai refletir o meu exterior. Ou melhor, né? O meu exterior, ele reflete o meu coração. Então, primeiro, eu tenho que me converter. Eu tenho que mudar de direção. Eu primeiro preciso olhar para o Senhor, porque Ele é um Deus amoroso. Então, Samuel está dizendo isso. Olha só, primeiro, vocês precisam de uma mudança interna. A consciência de vocês precisa mudar. O entendimento de vocês precisa mudar. O que está dentro de vocês, a essência de vocês precisa mudar. O caráter de vocês precisa mudar. Depois, você tira os deuses estranhos e os astarotes. É uma consequência, irmãos. É uma consequência. O exterior, ele vai refletir o que está dentro. Mas primeiro tem que mudar dentro. Não tem jeito. Porque o Senhor, ele conhece o que está dentro, o que está oculto, o que é escondido. Ele conhece o nosso coração, a nossa mente. Então não adianta você fazer de forma exterior, para mostrar, para dizer que faz, para tocar trombeta, dizendo: ah, eu fiz isso, fiz aquilo, ajudei, visitei, fiz né? Profetizei em teu nome, Senhor. Fiz maravilhas. Isso não resolve. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então é isso. Agora, existe também um ponto importante. Você está disposto a orar por esses? A orar por aqueles que precisam se converter ao Senhor? Ou será que você só fica atacando pedra? Ou será que você só fica acusando?
Mas você propõe a mudança? Você propõe o caminho da salvação? Você propõe a reconciliação? Você propõe o perdão? Então isso é importante. Não adianta só tacar pedra. Versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Então, olha só, 20 anos a arca ficou lá, tá? Na casa lá do dito cujo, lá do Abinadab. Então, aí Samuel, depois desse tempo, aí Samuel chega e fala, ó, vocês precisam se converter. Vamos alinhar isso aí. Agora, você vê que barulho faz um povo convertido. Você vê que barulho faz um povo que tem comunhão com Deus. Que barulho faz um povo que anda de acordo com a vontade do Senhor. Eles nem precisaram anunciar nada ao filisteu. Vocês entenderam? Nem precisaram. Então, assim, o fato do povo estar em comunhão, isso já incomoda. Isso já incomoda o mundo. Isso já incomoda o adversário. Isso já incomoda o opositor. Então, nós não precisamos caçar problemas com ninguém. Nós não precisamos buscar guerra com ninguém. Apenas andemos nos caminhos do Senhor, porque certamente o incômodo ao mundo virá. E isso é muito simples, irmãos, porque a luz, ela incomoda as trevas. Vocês estão entendendo? Então, você quer ser incomodado, você não precisa guerrear, abrir guerra com ninguém. Você não precisa chegar e importunar ninguém. Se você é um servo ou uma serva do Senhor, se você vive de acordo com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor, você pode ter certeza que as lutas vão se levantar. O adversário vai se incomodar com você. É um fato. Então você não precisa ser um crente chato. Você não precisa ser um crente que apurrinha a vida das pessoas. Aquele crente que ninguém suporta. Nós não precisamos disso. Daquele crente que gosta de guerrear, de abrir fogo. Não precisa, irmãos. Não precisamos disso. Apenas se converta, retire a idolatria, ande nos caminhos do Senhor, cumpra a sua palavra e deixe o resto, que vai acontecer naturalmente, tá bom? Então, aí o povo filisteu ficou sabendo, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, aí Israel ouve e fica com medo, até porque já tinha passado vergonha. Versículo 8: Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão do Senhor. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro ao Senhor, em holocausto. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa. E julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel e edificou ali um altar ao Senhor. Louvado seja Deus. Que homem, né? Então você vê também uma observaçãozinha do crente frouxo. Ah, Samuel, não cesses de clamar.
Não cesses de clamar por nós, né? Aquela pessoa que ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, pede todo mundo para orar. Ele mesmo não ora, ele mesmo não consagra a sua vida, ele mesmo não tem intimidade com Deus, ele mesmo não vive a palavra, não está nem aí para a palavra, mas fica, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Assim, tem muitos, hein? Tem muitos. Então, agora, conforme falamos, nós vamos aqui para o início, né, oficial, de acordo aqui com a Bíblia de Estudo, tá? Cronológica. O capítulo 8 ele dá início a essa nova era da monarquia unida, né? Que é onde o povo ali vê a bênção, vê a bênção, mas quer mais, né? Quer mais. Nunca está satisfeito. 1 Samuel, capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel. Então aí, ó, para quem não sabe, para quem não lembrava, né, Samuel teve filhos, né, 2 filhotes, né, e a gente vai ver aqui sobre esses filhotes lindos, maravilhosos de Samuel. E era o nome do seu primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhes: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: Dá-nos o rei para que o julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a minha voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse. Então, antes de Samuel falar, queridos, um homem não quer Deus. A natureza do homem não quer Deus. Não quer. Lembra lá da parábola lá do espinheiro? Né? Que aí pediram as árvores, reine sobre nós. Aí pediram para o espinheiro, domine sobre nós. As pessoas gostam de alguém dominando. Gostam, gostam, gostam. Elas querem que um homem domine sobre elas. Que um homem governe, que um homem diga o que fazer. Então Deus ele dá essa palavra para Samuel. Samuel, eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim para que eu não reine, para que eu não seja rei. Então, às vezes, as pessoas ouvem e cumprem palavras de homens. Ela cumpre a palavra do líder à risca. Se o líder falar para ela, você vai dar 4 passos para trás, 5 para frente, 8 para o lado, 5 a 45 graus, pula cambalhota, sobe escada e faz isso. E você tem que orar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Você tem que fazer isso todo dia, você tem que fazer isso uma vez por mês. As pessoas fazem com uma naturalidade tão grande, com uma facilidade tão grande, e esquecem de ouvir a voz de Deus. Esquecem de obedecer a Deus. Esquecem de viver isso aqui, irmãos. Aqui, ó, as ordens de Deus, ó, governando sobre nós. Mas às vezes eu prefiro ouvir um homem. Olha só, para você receber a bênção, você tem que fazer isso aqui. Esse mês é isso. Hoje é isso. Amanhã é aquilo. De manhã é isso. De tarde é aquilo. De noite é aquilo. Você tem que fazer isso. Nessa hora.
nesse momento, dessa forma. E as pessoas fazem isso sem questionar, elas simplesmente obedecem. O que que elas estão fazendo? Elas estão pedindo um rei, e elas não estão querendo que Deus governe sobre elas. Então eu preciso ter cuidado com isso, nós precisamos ter cuidado com isso. Então quem é o rei da sua vida? Quem é que está dominando você? Quem é que governa as suas decisões, a sua vida, o seu caminhar? Quem? Será que é o seu líder? É ele que dita as normas para a sua vida? Aquilo que você tem que comer, aquilo que você tem que vestir, o jeito que você tem que andar, o que que você tem que postar, o que que você tem que deixar de postar, que canal de YouTube você tem que assistir, que livro que você tem que ler, que filme que você tem que ver, assistir, que livro que você tem que ou não ler. Então olha só o que que Deus manda Samuel dizer, tá? Verso 11. Samuel dizendo: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Ou seja, os filhos de Israel vão ser servos dele. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Isso mesmo. Vai usar as suas mulheres, as suas esposas, suas filhas, para trabalhar para ele. Ah lá, para trabalhar para fazer perfuminho, para arrumar o templo dele, para arrumar o templo, o castelinho dele, para fazer pãozinho para ele, para poder fazer comidinha para ele, para poder limpar o banheirinho dele, para poder jogar o lixinho dele fora, para poder varrer o quintalzinho dele. Isso é pedir um homem para ser rei. Porque da onde que vai tirar os seus servos? Do meio da congregação. Então tem líder que parece rei, irmão. E aí você tem ali todos lá os seus súditos servindo. Senhor, não faça isso. Assim. Tá desse jeito? Está do seu agrado? O seu papazinho, a sua comida, o seu quartinho, o ar-condicionado, a sua caminha, o seu gabinetezinho. Tá tudo de acordo com o que o Senhor quer? Tá do jeito que o Senhor gosta? Então o Senhor está falando isso para eles. Então, do próprio povo, da própria congregação, eles mesmos viram súditos, viram servos desse tipo de liderança, desse tipo de dominação. E às vezes a gente concorda com isso de uma forma muito natural. Continuando, verso 14: E tomará o melhor das vossas terras, tomará o melhor das vossas vinhas, o melhor dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. Você está entendendo a gravidade do negócio? Ele vai tirar o melhor de você, ele vai te sugar, ele vai tirar o melhor da sua vida, da sua juventude, do seu vigor. Se você tiver mais da sua sabedoria, ele vai te sugar, ele vai te usar para que o império dele cresça, né? Para que o império eclesiástico dele cresça, para que a religião dele cresça, né? Para que o nome da instituição dele cresça, fique famosa, e você aí súdito, e você aí cúmplice, você aí complacente com isso. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará. Isso, ele vai pegar o que é teu. Ele vai pegar o que é teu para sustentar o império dele, para sustentar os luxos dele, para sustentar. Deixa para lá. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. É, quem está ali, a panela, a panelinha dele, todo mundo vai ter o luxo. E você não vai ter nada. Você não vai ter nada. Pelo contrário, você tem que estar ali para servir. Serve. Mas você não está servindo a Deus, não, tá? Você está servindo a uma marca, você está servindo ao nome, a um homem. Não a Cristo, não a Deus. Então, abra o seu olho. Você pode estar sendo usado, você pode estar sendo manipulado. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. É no trabalho dele. Exatamente, os melhores. Os melhores. Vai tomar os melhores de você. Vai tomar o melhor de você.
o melhor da sua família, o melhor dos que estão ali, para serem usados por ele. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de criados. Ah, meus irmãos, olha, isso é muito sério. É muito sério. Isso é muito sério. Então, observe bem, se você é um servo de Deus, ou se você é um servo da sua igreja, da sua denominação, ou se você é um servo do seu líder, daquele que está no comando da sua instituição. Observe bem, reflita, tá? Eu quero que você reflita. Só isso. Eu quero que você reflita. Tá bom? Porque foi isso que o povo pediu. Eu quero alguém. Nós queremos alguém que domine e reine sobre nós. Nós não queremos Deus. Nós não queremos o acesso direto a Deus. A gente quer botar alguém no meio. Esse alguém eu preciso ver, eu preciso tocá-lo, eu preciso reverenciá-lo. Eu preciso dizer que ele é ótimo, que ele é o melhor, que ele é diferenciado, que ele é iluminado, que ele é diferente, que ele é um homem, mais do que tudo, mais do que todos. Né? Nós precisamos disso. A natureza é a nossa essência humana precisa disso. Verso 18: Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Isso aqui que eu estou falando pode ser mais um. Eu não estou me comparando a Samuel, não, tá? Eu também sou imperfeito. Eu também tenho essa natureza humana. Tenho essa natureza humana. Todos os dias lutamos contra ela. Todos os dias. É uma luta. Até mesmo para poder estar aqui e abrir os olhos daqueles que estão querendo ser enganados, que estão querendo ser manipulados, que são servos de homens, que fazem as coisas para homens, para que homens tenham conforto, para que homens tenham uma vida tranquila, uma vida luxuosa, uma vida sossegada. São tratados que nem reis. O povo não quis ouvir a voz de Samuel. Eu não estou me comparando a Samuel. Eu também preciso ouvir a voz de Samuel. Porque para mim, a voz de Samuel, que era profeta, é a voz do Espírito Santo. Essa é a voz que eu preciso ouvir. É o mesmo Espírito que revelou a palavra. Ó, irmãos, isso aqui, toda hora eu vou fazer isso aqui, ó. Ouça a voz do Espírito Santo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é o que o Espírito disse. Isso aqui não é passado, irmãos. Isso aqui é presente, é hoje. Tá certo? O Espírito fala aqui, ó, na palavra, tá? Na palavra. Mas o povo não quis ouvir. Verso 20: E nós também seremos como todas as nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. E cadê Deus? Simplesmente deixaram Deus de lado. Vocês entenderam isso aqui? Vocês perceberam isso aqui? O que eles estão dizendo? Não queremos Deus, queremos um rei, queremos ser iguais aos outros, queremos ser subjugados pelo nosso líder, queremos que ele mande em nós. Queremos que ele dite as regras, que ele diga o que tem que fazer, a hora que tem que fazer, do jeito que tem que fazer, para onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que ler. Nós queremos isso. Nós queremos um domínio humano. Nós queremos um domínio terreno, não queremos Deus. Não queremos que Deus nos julgue. Eu não quero ser julgado pela palavra, eu quero ser julgado pelo meu líder. Porque se eu puxar o saquinho dele, então ele vai ser mais complacente. Se eu estiver junto dele ali, se eu fizer parte da sua cúpula, ele vai ter misericórdiazinha de mim. Eu não quero que o Senhor me julgue pela sua palavra com a reta justiça. Eu não quero. Eu não quero que Deus ele saia diante de nós. Eu quero que esse homem vá diante de nós. Eu quero que ele dite o caminho. Eu quero que ele diga para onde eu preciso ir, que decisão que eu tenho que tomar. Eu quero que ele me fale, eu quero que ele me diga. Eu quero que ele lute as minhas guerras. Eu não quero que Deus faça as minhas guerras. Eu quero que o meu líder me diga como que eu vou vencer, como que eu serei próspero, como que eu vou conquistar, como que eu vou fazer e acontecer, como que eu sou um servo fiel, porque eu tenho que seguir a cartilha que ele determina. É isso que o homem quer, irmãos.
quero uma liderança humana e terrena. Então o Senhor, ou melhor, ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Meus irmãos, isso aqui é terrível, terrível, tá? Eu queria ler uma passagem aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidinho, que eu lembrei agora. Olha só, olha, quando Deus fala assim, então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à voz do povo, Samuel. Deixa eles fazer o que está no coração deles. Eu lembrei aqui do que Paulo falou aos Romanos, tá? Eu lembrei. Eu não sei se eu vou achar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Assim. Só mais. Aqui, ó, achei. Romanos 1:26. Ou melhor, 24. 24. 24. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração. Deus os entregou aos seus próprios desejos, tá? Então Deus, ele permitiu que o homem, porque o homem não deu glória a Deus, porque o homem não quis deixar que Deus governasse sua vida, o que que Deus fez? Deus permitiu que os homens, eles fossem movidos pelos seus próprios desejos. E aí acontece isso aqui. Acontece isso aqui. Pelo que também os entregou às concupiscências do seu coração. E aí, o que que o homem faz quando ele cai nas concupiscências do seu próprio coração? Aí você já sabe, quando o homem se entrega aos seus próprios desejos. É isso, é isso. É um estado deplorável do ser humano. Ah, deixa ele fazer o que ele quer, o pecado já nem incomoda mais ele. O pecado já nem incomoda mais. Ele não está nem aí. Por quê? Deus os entregou às suas próprias paixões. O Espírito Santo já nem incomoda mais. Não, deixa ele fazer o que ele quer. Queridos, nós precisamos acordar. Então, é, 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 a palavra de Deus ela é muito séria, tá? E essas reflexões, elas vão se fazer cada vez mais constantes, porque é uma realidade contemporânea. A gente vê isso o tempo todo, tá? A gente vê isso em todos os lugares, tá? Nós conversamos com pessoas, certamente você também provavelmente conhece, conversa, e isso é um fato. Isso é um fato, tá bom? Não estou generalizando, nunca generalizarei, não posso, nem posso fazer isso. Mas o alerta precisa ser dado. E aí cada um faz a sua avaliação, tá bom? Então, aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje. Eu te peço que você deixe nos comentários o versículo que mais te impactou, a lição que você aprendeu, tá? Que você compartilhe com todos nós aqui do Plaboc. Queremos aprender com você também, tá bom? A gente reflete aqui, você reflete daí, e a gente vai aprendendo, formando o nosso entendimento com a ajuda do Espírito Santo. Não precisamos concordar em tudo, não precisamos, podemos divergir do entendimento, podemos, porque você tem uma visão, eu tenho outra visão, tá certo? E tá tudo bem, tá? Vamos continuar nos amando, lutando pelo Evangelho de Jesus, mas não podemos abrir mão da verdade. Não podemos abrir mão do que está sendo dito pela palavra de Deus, tá bom? Então deixa aqui o seu aprendizado, colabore, porque é muito importante você deixar o seu joinha, curte o vídeo, compartilha com todo mundo que você puder e vamos seguir com o Plaboc aprendendo mais da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar então, vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Senhor, te damos graças por essa era da monarquia unida que iniciamos nessa leitura.
Muito obrigado, Senhor, pelo teu sustento, pela tua ajuda, pelo teu aprendizado, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Assim, somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, ministério, sua saúde e que em tudo da nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Tá bom? Então, eu espero você na nossa próxima leitura. Fique na paz do Senhor Jesus. Grande abraço.